Já encontrou? Se alguém já encontrou, pode ler para mim. Quem está em casa vai acompanhar também. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Que coisa, né? O começo ali são irmãos conversando com os irmãos falando isso para José. José, ele teve um sonho, né? Ele explica depois o simbolismo, o significado do sonho dele. E o sonho era justamente que os irmãos estariam ali se prostrando diante dele, né? Adorando a ele. E eles falam assim: quer dizer que é isso então agora? Além de tudo, né? Além de tudo que você está fazendo, além de você entregar a gente, além de você ter um carinho especial do nosso pai, a gente ainda vai ter que ficar te reverenciando. E a coisa terrível aqui é o seguinte: eles passaram a odiar o irmão dele, né? Como que, ou por que eles chegaram até esse ponto? Eu acho que é um pouco da pergunta da Eloá e da resposta que a gente deu, mas vamos enfatizar, né? Como que eles chegaram tão longe assim a ponto de odiar o próprio irmão? Eu não consigo imaginar eu odiando o meu irmão. Eu amo o meu irmão. Por que será que eles chegaram tão longe assim, na opinião de vocês? Eu acho que não era nem admiração. No começo eu acredito que até seja uma admiraçãozinha que eles tinham por José. Mas eles começaram a ver que ele estava crescendo tanto e que ele tinha uma comunhão, ele parecia ser aquele modelo de rapaz. Isso deixava eles um pouquinho desconfortável. Eu acredito que eles ficavam um pouquinho... porque eles viam que o pai deles, Jacó, tinha uma preferência, demonstrava ter uma preferência por José. E já vinha da família, a mãe deles ficavam nessa disputa. E eles cresceram nesse convívio de disputa e foi crescendo essa angústia misturada com ódio. E eles começaram: peraí, quem que é esse? Passaram a esquecer o amor de irmão, a fraternidade, tudo isso. É interessante a gente notar que tudo foi um conjunto, né? Foi do pai de preferência, o pai dando um presente especial para ele, né? Ele tendo sonhos e contando para os irmãos. Então isso foi tudo juntando e chegou um momento assim que eu vou dizer que explodiu, né? Um sentimento que explodiu de raiva, de ódio, né, dos irmãos. Vou aproveitar, deixa que se deu. Vamos ver que presente que foi esse na Bíblia? Vamos. Gênesis 37, verso 3 e verso 4. A história está basicamente toda aí nesse capítulo de Gênesis, né? Gênesis 37, verso 3 e verso 4. Pode ler para mim, Alex, você que já estava falando? Ora, Israel amava mais a José que todos os seus irmãos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Já terminou? Não, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Jacó parece que assim, né? Como se já não bastasse toda a situação. Eu vou fazer uma roupa especial, uma túnica especial. E assim, a gente está falando, são milhares de anos aí, né? Que a gente está falando. Imagina para fazer essa roupa, o trabalho que deu para compor as cores. E essa roupa denotava que ele realmente era o mais importante de todos ali. Fábio, com certeza isso devia ter marcado muito os irmãos. Porque um presente diferente para uma pessoa, sendo que todos deveriam ser tratados como iguais, né? Com certeza marcou muito. Eu lembro até de uma ocasião, quando eu era criança, a minha avó, né, ela sempre tinha um netinho que ela gostava mais. E sempre pra gente ela dava os presentes normais, e para aquele netinho ela sempre dava um presente melhor. Ô, José. Você vê, então, marcou muito aquilo. Até hoje, faz algum tempo já, a gente não esquece. Né? Então, às vezes os pais querendo agradar, querendo incentivar, erra nesse ponto aí. Eu acho que os irmãos de José, eu acho que o sentimento talvez pode até ter começado com uma admiração por José ser aquele menino modelo, aquele rapaz perfeito, né, aos olhos humanos, mas o fato de ele ter recebido esse presente especial e todos os outros fatores contribuíram para que isso fosse se tornando inveja. E aí gerou esse sentimento de inveja que tomou conta deles a ponto deles tramarem a morte do próprio irmão e
o guia é bem claro em dizer que foi tudo uma atitude premeditada. Então não foi uma coisa que simplesmente eles acordaram com o ímpeto de fazer alguma coisa errada. Né, em fazer isso. Eles tramaram, eles pensaram no que diriam para o pai, em como fariam, quais seriam os passos. Até os planos no meio do caminho. Exatamente. Eles agiram ali dolosamente. Eles já tinham a intenção de fazer aquilo mesmo. Isso é um exemplo do que o pecado pode fazer com a gente. Quando a gente se distancia de Deus, a gente fica tão cego que a gente não tem noção daquilo que está fazendo e começa a premeditar uma sequência de atos. E aquilo foi errados. voluntário, né? Partiu deles, não foi assim, não influência de alguém que instigou, alguém que incentivou, não, foi voluntariamente. Eu acho que um dos maiores erros de Jacó foi da túnica. Eu acho que a túnica era o que faltava para Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Porque o irmão já era um modelo, já contava o que ele fazia. Já era o preferido, né? Já ficava dando bronca neles. E eles não fizeram nada, e eu acho que eles não faziam até nada de birra. Poderia até ser de birra. Porque ele estava dando sempre bronca neles. E daí começou como birra e continuou isso tornando um hábito. E daí ele ia e contava para o pai. E a gota d'água foi a túnica, foi a capa, que era diferenciada. Lendo, eu vi que o mesmo espírito que Caim estava de ódio, com ódio por Abel, foi o mesmo espírito que estava no coração deles. Dos irmãos. Que foi criando um ódio, essa rivalidade, e assim como Caim tomou a loucura e matou o seu próprio irmão, isso ficou no coração dos irmãos e eles chegaram a tal ponto. Só não deu certo porque um outro irmão, o mais velho não deixou, né? Interferiu ali para não deixar. Mas... ele meio que se afastou. Quer saber? Eu vou tirar meu time de campo. Se fizer alguma coisa, eu acho que ele fez meio assim, sabe? Mas por causa dele mesmo. Senão, acredito que poderia ser eles o pior. Eles realmente teriam levado a fim, consumado, né? o plano deles. Consumado. O guia crime, de estudos, né? em algum momento aqui, ele sugere o seguinte: quando a gente começa a alimentar esse tipo de sentimento de raiva de alguém, é o momento que o inimigo, que Satanás, ele começa a tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes. Então, é um bom momento para falar para você. Você está precisando perdoar alguém, está com alguma raiva de alguém da sua casa, algum problema que está mal resolvido. A gente está falando aqui bastante de pais, mas será que você está tendo algum problema com seu pai que você precisa resolver? Pensa bem. Quanto mais você alimentar isso, pior vai ficar a situação aí na sua casa. Vamos corrigir, vamos arrumar, vamos conversar, vamos se amar de verdade. A gente vai para o intervalo agora, fica ligado com a gente. Sabe que o nosso intervalo é rapidinho, código aberto. Volta já com mais conversa e mais discussão para você. Às vezes, não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. Honestidade, passe adiante. Você já encontra o lançamento de Iveline, O Sonho de Deus, nas livrarias evangélicas, no 0300 789 1111 e novotempo.com. Está escrito Adoração, uma nova oportunidade para sua família. Porque você sabe que família feliz é família que adora a Deus. A sua oportunidade de adoração do fim de semana, agora no meio dela, todas as quartas às 21 horas, ao vivo, e você vai adorar.
Já estamos de volta aqui com o código aberto. Você continua ligado com a gente pertinho de você. Sabe que tem várias formas da gente se comunicar: Twitter, blog, e-mail. Mas o legal é ter a sua companhia aqui, esse contato que a gente tem com você aí na sua casa, no seu escritório, e a gente aqui com o código aberto, com esses convidados incríveis que estão fazendo esse programa de hoje. Isso é muito legal. Obrigado pela participação de vocês. A gente está conversando sobre José. Vamos voltar no texto bíblico? É Gênesis 37 mesmo, agora o verso 31 e o verso 32. O Alex já leu? Já leu também, né, Débora? Então, Kellen, você pode ler pra gente? Gênesis 37, o verso 31 e o verso 32. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue e a túnica de José, e a mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja-se a túnica de teu filho. Ele o reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Aí é a consumação do plano. O plano inicial dos irmãos era o seguinte: vamos matar. Alguém ali, o irmão mais velho, interferiu, falou: não vamos matar não, vamos fazer o seguinte, em vez de matar, parece que eles estão falando uma coisa... Para aliviar um pouco a consciência. E parece que eles estão falando de uma coisa simples. Não vamos matar não, vamos fazer o seguinte, vamos vender. Cara, olha isso, vamos vender o nosso irmão, a gente ainda fica com um dinheirinho e a gente fala pro pai que ele foi assassinado. É um plano terrível, né? Plano maquiavélico que eles fizeram ali. E eles acabam ferindo o pai deles com essa notícia também, né? Olha que a roupa do nosso... Não é a roupa do nosso irmão, é a roupa do teu filho, né? Eu acho que quando ele deu a túnica foi motivo tão de inveja. Era uma coisa que eles admiravam tanto. Era um bem material da época, um dos melhores, que os grandes, as pessoas de bem vestiam aquela túnica e só o irmão dele tinha. Então, que no começo a túnica... Essa túnica até, né, ela representava a realeza, assim, tinha que ter muito dinheiro. Distinguir as pessoas. Soberania, né? Distinguir as pessoas uma das outras lá, né? Eu acho que a túnica no começo era o motivo de inveja deles. E depois, depois que eles venderam o irmão dele, deram a túnica com sangue pro pai, eles passaram a olhar a túnica diferente. Dava aquela lembrança do ato deles. A maior intenção que eu acho que deles ali era mostrar pro pai, né? Pro pai que o filho estava morto e que eles acho que estavam sentindo assim, uma certa vingança com aquele ato deles que eles estavam, apesar de não terem consumado, matado de verdade, eles estavam mostrando pro pai que o filho estava morto, mas no coração deles nós vingamos tudo que nosso irmão nos fez. Então, eu acredito que foi isso que eles estavam pensando ali na hora. Hein? Eu acho que o que ficou bem claro, né, nessa questão é a questão de eles estavam tão afastados de Deus, tão distantes, não conseguiam ouvir nada. E aí, nesse momento, Satanás vem e começa a colocar na mente deles uma idealização de um plano para que eles colocassem em prática e fizessem uma coisa tão louca, tão demoníaca desse jeito. E parecia que era tão simples, né? Para eles era uma coisa, parece que do dia a dia, comum. Parece que e na verdade não era, na padaria, né? Na verdade não era, um crime, né? Que eles estavam cometendo. Mas esse é o efeito do pecado. Primeiro uma tentativa de homicídio, né? Depois resolveram mudar de plano e fizeram o quê? Uma venda, né? Estavam trafegando ser humano ali, né? Tráfico de seres humanos, né? Rapaz, então, eu nunca tinha pensado nisso, viu, advogado? Você está... Tráfico de ser humano. Então era um crime contra os direitos humanos que eles estavam cometendo. Se eles fossem pegos e presos por esse crime, quantos anos de cadeia eles pegariam? Você tem como precisar uma ideia assim pra gente? Hoje em dia, claro, né? Foi qualificado, foi premeditado, isso eu sei. Não sei assim quantos anos, mas hoje os crimes contra tráfico de seres humanos, as penas variam de 15 anos acima. Mais de 15 anos? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos eles pegariam ali. Né? Então eles cometeram esse crime de vender o próprio irmão, né? E foi a inveja, porque o irmão, na verdade, o pai enviou José, ele foi inocente, achando que, não, vou ver como meus irmãos estão, vou levar um lanchinho para eles, né? E foi, assim, feliz. Só que os irmãos já estavam alimentando tanto ódio dele, que ele vinha ainda sonhando que todos se curvavam
perante ele. Então, foram alimentando essa frieza que, ao